hoje um pouquinho de saúde mental dos trabalhadores de enfermagem e de um projeto que eu tive a oportunidade de atuar, que é o projeto Enfermagem Solidária. No momento, né, da questão da pandemia, a gente fala muito, a gente sempre comenta muito sobre a questão da pandemia, né, que é realmente um marco na história, né, da sociedade, e a gente pode entender a pandemia de várias formas e principalmente na questão das ondas da pandemia, né. No primeiro momento, a gente teve a primeira onda, que foi aquela onda de complicações de saúde, relacionadas ao Covid, né? Uma doença nova, as complicações, tudo novo, o que vai acontecer? No segundo momento, as complicações também urgentes relacionadas a outras doenças que não são Covid. As pessoas estavam com medo de se contaminar, né? Esse medo relacionado ao coronavírus, e aí as outras doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, as pessoas pararam de cuidar um pouco. Então, vieram complicações relacionadas às doenças crônicas. Na terceira onda, a gente vê essa descompensação das doenças crônicas. E na quarta onda, a gente vê os problemas psiquiátricos e doenças mentais, problemas econômicos e burnout. Mesmo a OMS decretado, né, no final da pandemia, a gente sabe que a quarta onda, ela se estende e ela se estenderá durante muito tempo. Os problemas relacionados à saúde mental, transtornos ansiosos, depressivos, medo e tudo isso relacionado à pandemia, eles seguem e continuam, infelizmente. E é uma forma que a gente precisa lidar, né? Precisa compreender e montar estruturas para otimizar isso. Pensando lá nas ondas da pandemia, e pensando também na equipe de enfermagem, que é a linha de frente, que estava dentro do cuidado, né, com os pacientes. Então, como que a enfermagem lidava com isso? Muito medo, preocupação, raiva, frustração, impotência, diante do risco de adoecimento e do risco iminente de morte. Então, a categoria de enfermagem ela foi a que mais sofreu realmente com todos os desdobramentos da pandemia. Sofreu como pessoa, sofreu como profissional, sofreu de uma forma geral. E a minha apresentação hoje, o objetivo da minha apresentação é falar da potência da enfermagem. Muito em conformidade, né, com o tema da Semana de Enfermagem aqui do sindicato. Hoje eu quero trazer para vocês que a enfermagem é potência, que mesmo diante do medo, da insegurança, da raiva, como que a enfermagem ela é potência diante desse cenário epidêmico, desse cenário pandêmico que a gente teve. A enfermagem está presente na gestão, no cuidado direto, pesquisa, assistência e também na participação política. Diante da ascensão, né, da pandemia, da notícia, a gente teve o projeto Enfermagem Solidária, né? Pensando nesses diversos reflexos da pandemia no contexto do Covid. Então, o que é o Enfermagem Solidária? O Enfermagem Solidária é uma plataforma, né, uma organização de enfermeiros em saúde mental que, durante o período de pandemia, a gente fazia atendimentos para os profissionais que estavam na linha de frente, profissionais do Brasil inteiro. A enfermagem solidária é uma iniciativa da Comissão Nacional de Saúde Mental. Essa comissão que é presidida pela Doris Daenerys, ela é conselheira também do COFEM, né? Sempre que a gente fala do enfermagem solidária, a gente cita a Doris, que ela foi a pioneira nessa iniciativa, né? Ali está a cotinha dela. Então, como que funcionou o enfermagem solidária? Diante dessa crise sanitária, a gente montou, né, o COFEM montou essa plataforma que é um canal de apoio para acolhimento aos profissionais de enfermagem. Teve início no dia 26 de março de 2020. Ela era online, 24 horas por semana, então podia entrar de manhã cedinho, no meio da tarde, podia entrar de madrugada, o horário que os profissionais de enfermagem se sentissem à vontade para entrar e tivessem a necessidade.
A gente fez cerca de 7.000 atendimentos durante esse período e a característica principal, né, dessa realidade terapêutica inovadora é que era enfermagem atendendo enfermagem. Então, são enfermeiros em saúde mental que atenderam profissionais de enfermagem que conheciam alguma coisa, pelo menos tinham alguma vivência da rotina de enfermagem, de todas aquelas situações complicadas que a enfermagem vive durante o plantão. Então, não é um profissional de outra categoria que estava tentando ressignificar o sofrimento. Não, eram profissionais de enfermagem que tinham realidades parecidas, que estavam atendendo, né, outros profissionais de enfermagem em sofrimento mental. Essa plataforma, né, ela foi, quem atendiam eram os voluntários, né, a gente tinha os voluntários que eram os atendentes e os supervisores. Eu tive a oportunidade de atuar nas duas frentes. A gente, diante dos números, né, dos números dos atendimentos que a gente percebeu, a gente contabilizou de que uma proporção aí de 8 a cada 10 pessoas que buscavam atendimento no chat eram mulheres. Esses números eles vão ao encontro, né, do perfil nacional da enfermagem, que a Fiocruz fez, que a maioria é enfermeira, né, é mulher, e também de acordo com os dados, né, de que a mulher busca mais atendimento, a mulher é que sofre mais também, de acordo com todas as responsabilidades que a mulher tem. É importante destacar também na questão do recorte de raça, né, porque 53% das pessoas que buscavam atendimento eram negras. Isso também veio um recorte de classe, de raça, que a pandemia trouxe, que todo mundo sofreu, certo, todo mundo sofreu, mas as pessoas da raça negra, elas sofreram muito mais, as pessoas pobres sofreram mais, então tem todo esse recorte. E essa iniciativa do Enfermagem Solidária, né, ela também foi ampliada para os profissionais de radiologia. Técnicos de radiologia, né, também puderam acessar a plataforma para buscar o atendimento. Diante das queixas, né, a gente falou um pouquinho das ondas da pandemia e de como que foi esse recebimento dessa notícia para a enfermagem. E diante das queixas que a gente percebeu dentre os atendimentos, a gente percebeu que no começo dos atendimentos tinham muitas queixas sobre falta de EPI, falta de segurança, falta de proteção. Depois, as queixas foram se transformando, né? O que era mais prevalente era a preocupação com os familiares, com as pessoas que moram, que dividem o mesmo lar. E à medida que a pandemia foi se intensificando, a gente percebeu que a perda dos colegas de trabalho, que se tornou uma realidade, já o que era de longe, nossa, será que eu vou morrer? Estava meio que se aproximando, né? Agora não é será que eu vou morrer, o meu amigo morreu. E aí, será que isso vai acontecer comigo também? Isso foi se aproximando, se intensificando. E também, transversal a isso tudo, o sofrimento pela exaustão física e mental. Não tem escala, a escala do hospital não está defasada, eu vou ter que trabalhar, vou ter que dobrar, vou ter que fazer mais do que eu estou conseguindo fazer, todas essas outras situações e preocupações eminentes no dia a dia desses profissionais. Então, né, elencando esses sentimentos mais prevalentes durante os atendimentos, a gente percebeu que a ansiedade era muito prevalente, ansiedade relacionada à falta de EPIs, pressão por parte da chefia imediata, pressão e também diante das notícias que as pessoas iam recebendo, isso a gente recebeu bastante. Essa ansiedade a gente entendeu que estava muito relacionada a esses pontos. A gente percebeu também sentimentos de estresse. Esses sentimentos de estresse estavam relacionados principalmente com a demanda, né? Toda hora chega a gente, toda hora chega a gente. Morte como eu nunca vi aqui, morre gente toda hora, morre paciente toda hora, eu não posso fazer nada. O medo também
medo relacionado ao risco de se infectar, infectar também o próximo. Muitas pessoas falavam, né, nossa, eu vou dormir na rede, aqui, a gente atendia pessoas do Brasil inteiro mesmo, né, desde do norte até o sul. E muitas pessoas que moravam em regiões assim, do Amazonas, né, que eram regiões do norte, que tem mais uma cultura, né, de próximas regiões ribeirinhas, né, falavam assim que eles não estavam dormindo em casa, mas montavam tipo um puxadinho mesmo do lado de fora de casa, sem estrutura nenhuma, mas era mais importante proteger os familiares do que ter qualquer tipo de conforto. A gente percebeu também nos atendimentos esse sentimento de ambivalência, principalmente da população. Os profissionais falavam, né? Estamos recebendo palmas da população, estamos recebendo palmas, elogios, estamos recebendo várias manifestações de afeto por aí. Mas quando eu estou no metrô, quando eu estou no ônibus, eu estou de branco, ninguém se aproxima de mim, todo mundo se afasta. Então, a população, ao mesmo tempo que elogiava o trabalho, quando chegava perto de um profissional da saúde, tinha um sentimento de repulsa, né? Preferia se afastar. Sentimentos depressivos também, solidão, afastamento das famílias, a perda, né, de profissionais, de colegas de trabalho, e a exaustão, que era transversal, né? Esse esgotamento emocional, principalmente relacionado ao volume de trabalho, que já não era pequeno antes da pandemia, e com a pandemia veio intensificado. Então, como que a gente conduzia os atendimentos, como que a gente lidava, né, para conseguir tentar um pouquinho amenizar essa dor das pessoas. A gente começava os atendimentos com uma orientação para o acolhimento. O atendimento era por chat, era por plataforma, a gente não tinha contato visual, a gente não sabia o tom de voz da pessoa, a gente não sabia se ela estava chorando ou não, salvo se ela relatasse para a gente. E na plataforma, quando a pessoa ia digitando, ela tinha um recurso para a gente saber o que ela estava digitando antes dela enviar. Então, às vezes, a pessoa digitava, estou me sentindo como? Aí ela, dor, triste, chorosa. Sabe quando você vai escrever uma mensagem, você apaga, reformula na mente e só depois envia? Então, isso é importante também para a gente ter um direcionamento. Na plataforma, a gente não usava áudio também, a gente não tinha esse recurso de áudio, era realmente o chat. Então, no primeiro momento, quando a pessoa entrava, o nosso desafio era mesmo pela conquista de manter a pessoa naquele atendimento, de tentar fazer ela compreender, né, que lá é um local seguro e envolvê-la nesse cuidado. Então, entra a escutativa e empática pelo chat. Nesse momento, teve um momento que a gente pensou, e aí, vamos usar emoji, não vamos usar figurinha, usar desenho? Isso é tão comum no nosso dia a dia, isso é tão comum na prática, a gente consegue se expressar melhor com o desenho. E aí a gente pensou, mas aqui é o local de palavra, é o local da fala. Se a gente desenhar muito, usar muito emoji, a gente não vai ter a palavra, a gente não vai ter a fala. Então, a gente não usou nenhum emoji. Na verdade, tinha um emoji só que a gente usava, que era uma carinha, assim, de acolhimento, né? Aquela carinha mais fofinha, que era só essa. Para tentar trazer também para a pessoa um pouquinho dessa questão. Mas emoji, desenho, a gente não utilizava. Era mesmo pela fala, pela palavra, para desenvolver mesmo a escrita. As estratégias de autocuidado, que eram compartilhadas com as pessoas, entendia o que a pessoa gostava de fazer antes de ter esse caos, antes da vida dela estar realmente de cabeça para baixo. Então, ela reforçar as estratégias de autocuidado. Essas, por sua vez, que era uma construção entre o profissional e o paciente atendido.
e também no incentivo dos pontos positivos, sem julgamento e com respeito. A pessoa podia ter determinados posicionamentos, a gente não ia contra, a gente sempre ia para o acolhimento, sempre ia para acolher ela e transformar num ambiente seguro. Teve um paciente que eu atendi, que ela estava conversando comigo sobre as angústias, sobre as dificuldades que ela estava tendo no dia a dia, e de repente ela me falou que ela estava se sentindo mal, ou pelos sintomas que ela estava falando, podia ser um infarto ou podia ser uma crise de pânico, mas eu não tinha nenhum modo, nenhum meio de fazer um exame físico nela, eu estava à distância. Então a gente teve que ir entendendo se ela tinha alguma rede de apoio lá perto, se ela conhecia alguma pessoa, para ela já deixar o telefone no start e entendendo essa rede de apoio, né, e fomos manejando. Aí, de acordo com o que ela passou, realmente era uma crise ansiosa, mas são situações assim, realmente de risco. Como nem tudo são flores, a gente tem a nossa vice-coordenadora, né, que é a Rosali. Rosali também atendeu com a gente, ela também supervisionou com a gente. E nesse momento da pandemia, né, durante esses atendimentos, durante esse período, ela faleceu em virtude do Covid. Ela foi realmente uma potência, né, não tem como também a gente falar da enfermagem solidária sem falar dela. E ela, antes de falecer, ficou meses na UTI, foi muita luta, né? Mas o trabalho dela, o legado dela é algo que a gente vai levar para sempre. Tudo que a gente aprendeu com ela é eterno. E pensando também, né? Hoje a gente não tem o lockdown, hoje a gente consegue ficar numa sala, né? Sem o uso da máscara. E esse sofrimento, esse pico, ele já reduziu. Mas a enfermagem solidária, ele continua na atuação. Hoje, as equipes, elas fazem atuação principalmente em situações de calamidade, como enchentes e outras situações. A gente tiveram equipes que foram para o Recife, para a Bahia, Amazonas, Petrópolis, mais recentemente agora em fevereiro ou março, foi para São Paulo, lá no litoral, em Santos, que teve desabamento. Então, todas essas ações, elas também são realizadas, a equipe segue em continuidade à atuação para quem precisa de socorro, para quem tem sofrimento. O FOFEM, ele faz mapeamento de quais são os profissionais de enfermagem que foram afetados pelas enchentes, que foram afetados por situações de calamidade. Então, a gente faz o levantamento de qual é a equipe necessária para fazer esse acolhimento para essas pessoas. Uma outra conquista do projeto foi o livro das Diretrizes Nacionais de Atenção à Enfermagem e Saúde Mental. Esse livro foi construído também pela equipe. E nesse livro, ele é o primeiro livro de Diretrizes Nacionais de Enfermagem e Saúde Mental. Nesse livro, tem todos os voluntários, né, se organizaram para montar. Ele está disponível para baixar gratuitamente no COFEM Play. E dá para vocês tirarem várias ideias de lá. Lá tem dados sobre consulta de enfermagem, saúde mental, sobre atenção básica, né, na atenção primária. A Eti acabou de chegar, ela também escreveu um livro com a gente, né? Também tivemos a oportunidade de contar com a Eti para a gente lançar essa diretriz. E no mais é isso, né? Ele foto de alguns voluntários da plataforma, né? Agradeço novamente esse espaço de fala. Bom dia.